alguém estava batendo à minha porta. Eu fui ver quem era. Chegando lá, era uma dupla de testemunha de Jeová. Eu as atendi com a educação que é devido a todo ser humano. Chegando lá, no desenrolar da conversa, a testemunha de Jeová tentava me explicar o porquê que elas são testemunhas de Jeová. E abriram a sua Bíblia, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, a Bíblia particular das Testemunhas de Jeová, que só veio a surgir em 1950, e que antes disso, desde 1870, elas usam a tradução comum a todos os cristãos. Eu disse isso no meu primeiro vídeo e causou uma indignação àquelas testemunhas de Jeová que assistiram o vídeo. E passou de indignação. Começaram a me ofender, a me xingar, a desprezar quem estava falando, salientar, valorizar detalhes em detrimento do fato. Então as testemunhas de Jeová abriram a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43 e versículo de número 10. Elas tentavam me explicar o porquê que elas são testemunhas de Jeová. E ela lia o texto dizendo assim: tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Repito, a Bíblia de uso particular das Testemunhas de Jeová, que, a propósito, está cheia de fraude de tradução, com propósito de fazer fraude teológica. Isaías 43, versículo de número 10, a testemunha de Jeová tentava me explicar por que elas são testemunhas de Jeová. Diz assim o texto: vós sois as minhas testemunhas e a pronunciação de Jeová. Pronto. Aqui está o fundamento bíblico para as testemunhas de Jeová se autoproclamarem testemunhas de Jeová. Explico já por que se autoproclamarem. Estariam corretas as testemunhas de Jeová em usar o texto de Isaías 43:10 para justificarem por que são testemunhas de Jeová? Vejamos, minha cara e honesta testemunha de Jeová. Ao lermos um texto bíblico, nós devemos fazer ao texto pelo menos 3 perguntas. A primeira pergunta que se faz ao texto bíblico é: quem disse o que eu estou lendo? A segunda pergunta que se faz ao texto é: a quem disse o que eu estou lendo? A terceira pergunta que se faz a um texto bíblico é: por que disse o que eu estou lendo? Se fizermos essas 3 perguntas ao texto apresentado pelas testemunhas de Jeová para se justificarem testemunhas de Jeová, minha cara testemunha de Jeová, você vai ver que se trata de uma fraude, pois a Sociedade Torre de Vigia isolou o texto do seu contexto. E isolar texto de contexto é um dos principais recursos para a formação
de heresias, para a criação de heresias. Vamos submeter o texto às 3 perguntas que eu falei. Quem disse? A quem disse? E por que disse? Primeira pergunta. Quem disse? Não há dúvida, as testemunhas de Jeová não discordam, nem eu e nem qualquer pessoa sincera que leia o texto, que quem disse essas palavras foi Deus, foi Jeová, através do profeta Isaías. Ninguém discorda disso. A segunda pergunta, aí a coisa começa a ficar estreita. Segunda pergunta, a quem disse? Qualquer pessoa honesta que leia o texto respeitando o seu contexto, verá que Deus disse isso aos israelitas. Não foi uma fala com efeito geral para Israel e para os outros povos e para as outras nações. Eu reconheço que tem falas de Deus na Bíblia em que ele fala a Israel, mas que o seu princípio vale também para outros povos, para outras nações. Mas não é sempre que isso acontece. No texto em apreço, Deus está falando com a nação de Israel e não com os seguidores de Charles de Russell ou de outro grupo religioso qualquer. Basta averiguar o seu contexto a partir de Isaías, capítulo de número 40. Então, segunda pergunta. A quem Deus disse? Deus disse a antiga Israel. Eu estou dizendo antiga Israel porque, salvo engano, o nome Israel é de gênero feminino. Salvo engano, tá? Eu chamo também de antiga Israel porque eu estou me referindo à nação de Israel. Foi a este povo a quem Deus estava falando em Isaías capítulo 43. A terceira pergunta. Por que disse isso? É importante que leiamos o capítulo 42 para entendermos o porquê que Deus disse isso no versículo 10 ao povo de Israel. Contexto. Por que Deus disse isso? Deus está falando com Israel através do profeta Isaías de que ele, Jeová, vai trazer dos 4 cantos do mundo, de norte a sul, o seu povo que está espalhado pelos 4 cantos da terra. Jeová está prometendo ao povo que vai trazer de volta este povo e reunir em um só lugar. E essa profecia vai acontecer. Deus anuncia isso ao povo de Israel através do profeta Isaías e lhe diz algo que vale muito para o que estamos falando agora. Deus diz assim para o povo: vejam vocês, os deuses das nações anunciaram coisas futuras? Falaram do passado e anunciam coisas futuras? Se eles podem, ou fazem, ou fizeram isso, que se apresentem os seus adoradores como suas testemunhas. Que apareçam os seus adoradores e digam: o meu Deus, por exemplo, o meu Deus Baal fala do passado e anuncia com antecedência o que vai acontecer. Deus diz ao povo de Israel: se essas nações com seus deuses podem falar de coisas passadas e anunciar o futuro, e que futuro? De que ele, Jeová, de que ele, Deus,
vai trazer o seu povo, vai reunir novamente o seu povo dos quatro cantos da terra. Se eles podem anunciar isso, que se apresentem os seus adoradores como testemunha. E Deus diz através do profeta Isaías: vocês, nação de Israel, vocês são as minhas testemunhas. Testemunhas de quê? Vejam, de um fato isolado em específico. Vós sois as minhas testemunhas de que eu, Deus, Jeová, falo do passado e anuncio as coisas futuras. Repito, que coisas futuras? De que ele, Jeová, vai reunir o seu povo espalhado nos quatro cantos da terra em um só lugar novamente. É desse fato em específico de que Deus está pedindo que a nação de Israel seja a sua testemunha. De que ele fala de coisas passadas e que com antecedência ele anuncia o futuro. O que fez a sociedade Torre de Vigia? Isolou o texto do seu contexto e solapou o texto para justificar serem chamadas de testemunhas de Jeová. A antiga Israel era testemunha de Deus, deste fato específico, de que Deus falava do passado e anunciava o futuro. O povo de Deus da era cristã, atenção, minhas caras testemunhas de Jeová, não se deixem enganar. O povo de Deus, a partir da era cristã, eles são testemunhas de Jesus. Base bíblica para isso. Isso não é uma doutrina equivocada. Isso é Bíblia. Base bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. Antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, minhas caras testemunhas de Jeová, Jesus disse aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E que depois disso, eles deveriam ser suas testemunhas. Atos, capítulo 1 e versículo 8. E ser-me-ei testemunhas, isto é, e sejam minhas testemunhas. Não me lembro a ordem agora. Em Jerusalém, na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e até, minhas caras testemunhas de Jeová, e até os confins da terra. A igreja apostólica, a igreja que está fundamentada sob a doutrina dos apóstolos, ela é testemunha de Jesus. Você, mais honesto ainda com você, minha cara testemunha de Jeová. Vamos submeter o texto de Atos 1:8 às três perguntas que eu submeti o texto de Isaías 43 e versículo 10. Primeira pergunta: quem disse Atos 1:8? Quem está registrando é Lucas. Quem disse o texto de Atos 1:8? Ninguém discorda que foi Jesus. Nem mesmo você, minha cara testemunha de Jeová. A quem, segunda pergunta, a quem Jesus está falando? Está falando aos seus apóstolos. Está falando aos seus discípulos. Por quê? Terceira pergunta. Por quê
ele está falando isso? O porquê ele falou isso? Ele estava de volta para os céus, para perto de Deus, o seu Pai, e deixou os seus apóstolos para dar seguimento ao trabalho de pregação, ao trabalho de divulgação de que Cristo é o Messias, a única esperança de salvação para quem quer que seja. E ele disse: minha cara testemunha de Jeová, sejam minhas testemunhas. Na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu sou testemunha de Jesus. Não sou testemunha de Jeová, não por um outro motivo qualquer, mas Jeová não me pediu, não pediu à sua igreja que fôssemos suas testemunhas. Jeová pediu ao povo de Israel de que naquelas circunstâncias da promessa que ele fez, de trazer o seu povo dos quatro cantos da terra e reunir em um só lugar, Deus pediu que o seu povo Israel fosse a sua testemunha. Eu quero me compadecer de você, minha cara testemunha de Jeová, e orar com sinceridade a Deus para que Ele liberte você desta seita. Por favor, quando eu chamo de seita, eu não estou querendo atingir a você, a pessoa que é uma testemunha de Jeová. Mas os ensinamentos da Sociedade Torre de Vigia são ensinamentos, na sua maioria absoluta, ensinamentos hereges. E eu quero que você seja aquilo que Jesus pediu que você fosse, como eu sou, testemunha de Jesus. Gostou desse vídeo? Gostou? Se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, faça o seu comentário se achar necessário. Quando eu falo em comentário, eu peço a você que seja cordial, que seja educado. Algumas testemunhas de Jeová, quando comentaram o meu vídeo, provaram para nós e para elas próprias que aquela mansidão com que elas chegam na nossa casa, não falo de todas, mas as que comentaram o meu vídeo, meu primeiro vídeo, a mansidão com que elas chegam à sua casa não passa de um teatro. Porque nas redes sociais elas mostram quem realmente são. Tem uma pessoa que comentou o meu primeiro vídeo e ela não é minha seguidora no YouTube, não é minha amiga no Facebook, e ela invadiu o meu Facebook, me agredindo. Ela invadiu o meu Messenger, que pertence ao Facebook, que é acoplado ao Facebook, me agredindo. Mas nenhum deles pôde contrariar, dizer que eu estava errado, equivocado no conteúdo do primeiro vídeo. Então vai comentar? Prove com argumentos bíblicos, respeitando o contexto de que eu estou equivocado. Forte abraço e até o próximo vídeo.